Amém? Louvado seja Deus. Hoje é a segunda parte que nós tivemos no nosso estudo passado, no versículo 10 do capítulo 5 de Mateus. Essa segunda parte vai continuar falando de perseguição. A primeira parte é: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Nós vamos continuar falando de perseguição, só que agora, versículo 11 e 12 diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então aqui nós estamos vendo que essa nona bem-aventurança fala também de perseguição. Por isso que muitas vezes os estudiosos da palavra de Deus, aqueles mestres do ensino, falam que são 8 bem-aventuranças, porque o 10 e o 11 e o 12, eles continuam falando de perseguição. Porém, no versículo 10, nós estamos na aula passada, a perseguição foi por causa da justiça de Deus, por causa do Evangelho. Nós até colocamos o nome da perseguição pela mão, que é aquela da execução, da morte. Agora nós vamos ver a perseguição pela língua, por falar mal, por calúnia, por mentira. Então, aqui nós vimos até o versículo 10 que deles são o reino dos céus. Agora nós vamos ver aqui que o versículo 12 diz assim: exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Aqui nós estamos vendo uma diferença. Aqui é como quem estabelecendo a perseguição no nível pessoal. Essa perseguição aqui, embora seja por causa de Cristo, que aqui está dizendo por minha causa, essa expressão por minha causa, o próprio Jesus falando, mas ela está voltada para a pessoa diretamente. Está envolvendo aqui injúria, está envolvendo aqui mentira, O que quer dizer injúria? Injúria é injustiça, é agravo, é dano, tudo que é injusto, contrário ao direito de alguém, Então nós vimos também algumas outras versões que diz assim, nesse versículo 11, felizes são vocês. Eu coloquei isso aqui para a gente ter uma maior clareza de onde está vindo a perseguição, sobre a pessoa, sobre a igreja de modo geral, por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Então, felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria, que já está dizendo, e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Ainda ele diz assim: bem-aventurados sois vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Ainda a nova tradução do hoje diz assim: felizes são vocês quando os insultam e perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Está vendo aqui? Então, essa perseguição aqui, ela está, embora leva tudo para o mesmo caminho, mas está direcionada para o pessoal, levantando calúnia sobre a língua, falando mal, levantando calúnia, falso testemunho. Então, é tudo direcionado. A outra que nós estudamos falou sobre perseguir por causa da justiça de Deus, por causa da palavra, por causa do Evangelho. Como eu sempre estou dizendo, embora tudo está envolvido no mesmo pacote. Por isso que muitos atribuem
essas duas bem-aventuranças como sendo uma só. Mas eu vejo aqui esse diferencial. Aqui o dano vem através da língua. Louvado seja Deus. Lá na lei, né, Deuteronômio 16, 19, na própria lei diz assim: ó, não torcerá a justiça e não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porque o suborno cega os olhos do sábio e subverte a causa do justo. Então veja que na lei já tinha essa recomendação de não haver dano, não haver insultos, não haver injustiça, né? Então esse estudo de hoje vai tocar mais nessa parte do poder da língua, do falar mal, daquilo que muitas vezes nós mesmos prestamos a nossa língua para o diabo, porque nós vamos ver mais na frente que a nossa língua é como aquela árvore lá no Jardim do Éden, do bem e do mal. Ela é aquela referencial, é a única coisa, não pode, que o homem tentou fazer. A língua é um mal que nunca vai ser domado, mas que nós precisamos pender sempre para a presença do Senhor e refrear, segurar, porque dela vem todos os males que vêm sobre o homem. Muitas vezes perseguições de grande porte vêm por causa da língua, né? Abacuque, agora eu quero ver, nós vamos falar um pouquinho sobre o exemplo do profeta Abacuque, que diz assim, eu quero até que você abra, vamos abrir Abacuque, de 1 a 4, a sentença que viu o profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a opressão? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite contenda e litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Então o que Abacuque está aqui clamando, vendo? Ele está gritando na sua alma, porque ele está vendo as injustiças, a iniquidade da sua nação de Judá, está vendo a iniquidade de todo aquele povo, e ele está diante de Deus gritando. Até quando ele vai conseguir ver tanta injustiça, né? Vendo o direito do justo sendo pervertido, a justiça sendo, como dizer, está dizendo, afrouxada aqui. Por quê? Porque leva para a justiça e eles estão recebendo o quê? Subornos, estão recebendo outras coisas, deixando de fazer a justiça. Então o profeta está com a sua alma angustiada, porque está vendo todo o sofrimento de injustiça sobre o seu povo, né? Vindo de quem? Da própria nação, dos seus irmãos, vindo da própria nação de Israel, que Judá nesse tempo só tinha Judá, porque as outras já tinham sido dispersas, e ele então está aqui gritando, clamando que estão fazendo violência contra o povo de Deus. Mas é interessante que Deus escreve no capítulo 2 a resposta que Deus dá a ele. Veja assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para tempos determinados, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. O que nós estamos vendo aqui? Deus trazendo uma resposta, que o justo, ele vive pela fé, ainda que
justiça não exista, não venha, mas espera, aguarda no Senhor, porque nós não vivemos pelo que vem, pelo que veio, não vivemos pelo que nós estamos presenciando, nós vivemos pela fé naquele que prometeu. Por isso que Deus, porque a visão ainda é para tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. O que Abacuque está recebendo de Deus aqui? O povo de Deus, o povo sofrido, o povo que sofre injustiça na mão dos seus próprios conterrâneos, dos seus próprios irmãos, ele está dizendo que o justo vive pela fé. Isso nós vimos no Novo Testamento, as cartas de Paulo, quando fala, Hebreus fala, o justo vive pela fé. Isso significa que nós temos que aprender a passar por tempos difíceis. É isso que a Bíblia nos ensina. É isso que Abacuque está aprendendo aqui. Que momentos difíceis, injustiça, deslealdade, tudo que não está de acordo com a palavra de Deus, os homens podem passar nessa terra. Mas nós não podemos nos deter nesse mal, né? Nós temos que estar sempre com os olhos no nosso Senhor, aquele que prometeu, porque nós vivemos pela fé na sua promessa, ainda que para nós ainda esteja demorando, espera, porque o justo vive pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos também, agora eu quero falar de outro exemplo que nós vimos muito forte, que é Daniel. Daniel também, eu acho tão interessante, ele viveu no meio de muitas perseguições. Nós sabemos que para chegar ao que ele passou no capítulo 6, a ponto de ir para a cova dos leões, não foi de um dia para o outro. Perseguição sempre estava ali por trás. A gente entende porque sabemos que as coisas não acontecem de hoje para amanhã. Ela vem gerando, né? Vem acumulando, vem acontecendo. A gente sabe o que aconteceu. Vou ler só aqui para a gente trazer compreensão. Todos conhecem essa história, mas a palavra de Deus ela é tremenda. E cada vez que a gente menciona ela abre para o nosso entendimento algo novo, né? Diz assim: pareceu bem a Dário constituir sobre o seu reino 120 presidentes. Olha, 120 presidentes. E que estivesse sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Aos quais esses presidentes dessem conta para que o reino não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. O que está acontecendo aqui? Todo o reino tinha 120 presidentes, e desses 123 eram maiorais, era príncipe. Daniel era um desses. Então, quer dizer, de todo o reino, esses 120 estavam espalhados por todo o reino, mas responsável sobre esses 120 havia 3, e entre eles Daniel estava. O que acontece? Daniel se destacou de tal maneira que o rei pensou em colocar ele unicamente. Lembra de José no Egito? Ele era o segundo depois de Faraó. Então Daniel ia ser o segundo depois do rei. Aí o que acontece? É claro que o inimigo, não fique satisfeito, vai levantar os seus seguidores, né, para assim dizer. Aí já começou a manipulação para poder derrubar Daniel. Mas como vai derrubar alguém que não dá brecha? Como vai derrubar alguém que anda nos caminhos do Senhor perfeitamente, que cumpre suas obrigações, anda na linha com o Senhor sem dar margem para alguém levantar o dedo e apontar o seu erro? O que acontece? Versículo 4 diz assim: então os príncipes e os presidentes procuraram achar a ocasião contra Daniel
e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Olha só, não tinha condição deles encontrar falha no homem, porque o homem era reto, era justo, o homem andava na linha, o homem era fiel a Deus e aos homens e à sociedade. Então não tinha como. Ele vai então agora procurar alguma coisa na lei de Deus, aonde ele, o que acontece? Então os príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe, aí nós não vamos ler tudo aqui, senão vai ficar um pouco cansativo. Eles vão e pedem ao rei para fazer um edito. Nesse edito, durante um mês, ninguém clamasse a outro homem ou a um Deus qualquer que não fosse alguém. Então ele vai buscar na lei do seu Deus. E o rei aceita esse edito e assina. E a lei dos persas não podia ser revogada. E o versículo 10 diz assim, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto uma janela aberta para a banda de Jerusalém. E 3 vezes ao dia punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Olha aqui, Daniel não se importou, ele não importou que a lei foi assinada, embora ele continuava justo, temente a Deus, mas a lei de Deus para Daniel é soberana. O que acontece? Ele, sabendo desse edito, ele continuou suas orações 3 vezes ao dia, porque para os judeus, eles têm as horas sagradas de oração, que é 9 horas da manhã, ao meio-dia, que é 9 a terceira hora do dia, a hora sexta, que é meio-dia, e a hora nona, que é às 3 horas da tarde. Então, nesses horários, os judeus sempre, quando estão em Jerusalém, quando havia ido o templo, eles iam para o templo orar. Lembra lá na Porta Formosa, de Atos 3, foram orar na hora nona, se não me engano, ou a sexta, não recordo aqui. Então, eles têm essa prática. E Daniel, sabendo desse edito, ele continuava buscando a presença de Deus. Porque lá, quando Salomão edificou o templo, aquela oração de Salomão, consagrando o templo, tem uma parte lá que ele fala para Deus que quando o povo não estiver mais na cidade, estiver ausente, for levado para outras terras, que se eles voltassem a orar, buscando em relação da banda do templo, eles seriam respondidos. Aquela oração, quando Deus consagrou ele, Salomão consagrou aquele templo, ele fez essa oração, ele cercou de todas as formas futuras. E Daniel sabia que se ele orasse voltado para o templo de Jerusalém, Deus o veria, ainda que ele estivesse nem cativeiro, em terra estranha, em terra, se estivesse cativo, se ele estivesse, mas a sua visão voltada para a terra de Jerusalém, para o templo, seria ouvido pelo próprio Deus. E assim ele fez. E o que aconteceu com ele? Ele foi jogado na cova dos leões. Mas o que eu quero trazer aqui é a perseguição que estava envolvendo Daniel de muito tempo, porque eles procuravam de todas as formas derrubá-lo, mas não podia. Ele então vai na lei de Deus para poder derrubar. Ainda assim, Deus não permitiu que o mal viesse sobre Daniel. Louvado seja Deus. Por isso eu falo, todas as escrituras, elas nos ensinam, nos fortificam para que nós possamos suportar a tribulação. Sempre, todo o povo de Deus, como nós vimos aqui no versículo 12, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram
seguiram os profetas que foram antes de nós, de vós, né? Que Jesus falando, louvado seja Deus por isso. E nós queremos então falar um pouquinho sobre, vamos lá para a carta de Pedro. Pedro, nós vamos trabalhar um pouco mais em Pedro e Tiago. São cartas práticas, onde nós aprendemos na prática como a fidelidade, como nós estamos tratando aqui sobre a perseguição por causa da língua, por causa de falar mal, de levantar calúnia, tanto aqueles que recebem como aqueles que fazem. Então, nós vamos aprender com Tiago, com Pedro, são cartas bem parecidas, trazendo a prática do nosso dia a dia, né? Viver de acordo com a palavra de Deus. 1 Pedro 3, 14 e 15 diz assim, vamos 3, 14 e 15 diz assim: mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparado para responder com mansidão, como qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, o que Pedro está nos ensinando aqui? Esse versículo eu já trouxe em outras situações. O que Pedro está nos preparando? Que nós temos que estar prontos. Quando nós padecemos por causa de perseguição, nós somos bem-aventurados, né? E nós não podemos ter medo, nós temos que primeiro santificar Cristo na nossa vida, ter prioridade, Cristo na nossa vida. E qualquer que está sempre preparado para responder com mansidão a qualquer que vos pedir, ou seja, qualquer que nos afrontar por causa de Cristo, por causa do Evangelho que pregamos, por causa da perseguição, porque essa perseguição, que muitas vezes ela vem de graça, independente, às vezes não precisamos fazer nada, mas só o fato de termos a pessoa de Jesus já desperta ódio, desperta inveja, como mesmo nós vemos agora com Daniel. O homem não fazia nada, ele era justo, ele era temente, ele vivia bem com a sociedade, ele fazia tudo. A única coisa que ele não abria mão era a lei de Deus, ser fiel a Deus em primeiro lugar. Mas aqui está dizendo que ele era fiel em tudo, diante dos homens também. Mas os invejosos, os injuriadores, os perseguidores estavam sempre procurando a ocasião para poder derrubá-lo, para tirar ele do caminho, porque ele ia ser o chefe geral de toda aquela nação. Ele ia ser só que como diz aí, queria puxar o tapete antes de acontecer, né? Mas Deus era com ele e nada do que queriam fazer puderam ter êxito, né? Ainda eu quero outro exemplo, eu gosto dos exemplos de Paulo, eu costumo dizer, não sei se já falei isso aqui, pelo menos particular eu já falei. Eu tenho duas paixões na Bíblia, Davi no Velho Testamento e Paulo no Novo. Não tem estudo que eu não tenho que citar, mas ele é completo, né? Em todos os sentidos ele encaixa bem. Lembra que quando Paulo, depois da sua primeira viagem missionária, ele ficou em Ásia, todo o continente da Ásia, ele pregou o Evangelho. Mas a sua segunda, o Espírito Santo já levou ele para a Europa, para a Grécia, né? E ele, quando chega a Filipe, a sua primeira cidade, quando ele chega a Filipe, o que acontece? Ali, ele nem sinagoga não tinha, ali era uma cidade colônia, não tinha, Filipe não tinha nem sinagoga. E ele procura um lugar para orar e vai à beira do rio. A gente conhece essa história. Mas o que eu quero mostrar aqui é que ele, depois orando, pregando a palavra, ele encontra o quê? Tinha uma jovem possessa de espírito de adivinhação que dava lucro para os seus senhores, e ela andava atrás de Paulo, falando que esses homens são servos de Deus Altíssimo.
E até que Paulo, né, que ele sabia que aquela voz não vinha de Deus, embora fosse uma voz verdadeira, o que acontece? Ele repreendeu o Espírito, ele se voltou diretamente para o Espírito e repreendeu. E isso o que acontece? Com o lucro de todos aqueles senhores da moça ficou perdido, não tinha jeito, começaram a multidão se reunir, começaram a perseguir Paulo, Silas, e o que acontece? Levaram ele à praça, bateram ele com vara e levaram ele preso. O que acontece? Ele lá preso, começaram a cantar louvores a Deus sobre a calúnia e mentira. Diz assim: estes homens, sendo judeus, perturbaram nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito de receber nem praticar, visto que somos romanos. Paulo foi açoitado com vara, depois de muitas açoites, os lançaram na prisão do cárcere interior e amarraram os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E nós sabemos que veio o terremoto e abriu todo o cárcere, destruiu todas as correntes que estavam lá não. Então, isso que eu quero dizer, eles foram perseguidos, levados à praça pública, apanharam e depois não foi amarrado lá no fundo do cárcere com seus pés no tronco. O que aconteceu com eles? Começaram a chorar, aí dizer alguma coisa? Não. E começavam a cantar, orando, cantando hinos de louvor a Deus. E o poder de Deus foi tão grande que os alicerces daquela cadeia, não sei como, devia ser uma fortaleza, né? Todos tremeram e todas as portas se abriram, né? Algo tremendo. Então aqui a gente vê que as escrituras, elas não nos alisam, elas não passam a mão na nossa cabeça, nos ensina que nós podemos sofrer perseguição. Hoje nós não temos essa perseguição que esses homens aqui passaram, né? Aqui no Brasil, graças a Deus, não temos isso ainda, mas a gente tem de uma outra, de certa forma, tem a perseguição das redes sociais, da sociedade, da língua, né? Porque todo mundo passa por algo, sempre tem alguém que levanta algum tipo de calúnia, sempre tem alguém que levanta algum tipo, né? Porque o homem e a mulher de Deus, aqueles que carregam, são condutores da pessoa de Jesus, ele consegue levantar inimigo, porque não é porque vai odiar a própria pessoa, porque Cristo na pessoa levanta contenda, levanta ódio. Aqui esses Paulo e Silas, eles foram caluniados, eles não estavam ali levando costume estranho, eles não estavam ali perturbando a cidade, como esses homens disseram aqui. Eles estavam ali pregando Jesus Cristo, levando salvação, né? Falando do amor de Deus para aquelas vidas, falando de Jesus. Eles não estavam fazendo tumulto na cidade, como levantaram calúnia, falando deles. Mas eles foram apanhados, foram presos, mas para eles era digno demais de apanhar por causa de Jesus. E eles então louvaram a Deus, e Deus derramava a sua glória, o seu poder. Louvado seja Deus. Ainda vamos ver agora o que diz Tiago. Tiago 1, 19. Tiago 19, 20, diz assim: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso que eu falo, as cartas de Tiago, Pedro, são práticas, nos ensina no nosso dia a dia. Ele está dizendo aqui que nós devemos ser prontos para ouvir, coisa que muitas vezes a gente não sabe, né? Tardio para falar, quer dizer, aprender, escutar, ouvir primeiro, pensar antes de falar.
e tardio ainda mais para irar. Porque na ira de Deus, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A gente sempre escuta aqui, às vezes, o bispo falando, pregando, muita gente falando, que nunca podemos agir no calor da situação. Porque se a gente age no calor da situação, a gente pode botar tudo a perder. Eu ouvi uma frase uma vez que a Thalita falou até para mim mesmo, porque perdeu a oportunidade de ficar calada. Isso aí eu repito isso aqui de vez em quando. Mas é verdade, às vezes a gente é rápido demais para reagir. O que acontece? A gente pode arrepender no mesmo instante, mas já foi. A palavra, nossa palavra, ela é como um flecha. Depois que ela foi atirada, não tem como você correr atrás e pegar ela de volta. Já foi, né? Não tem jeito. Então, por isso que Tiago aqui fala que nós temos que ser prontos para ouvir. Não importa o que seja, às vezes a gente pode ouvir, mas aprendemos a ouvir. Tardio para falar. Se é tardio para falar, significa que eu tenho tempo de pensar, de analisar a situação. E se eu tenho que falar, eu vou falar com sabedoria, de cabeça fresca, né? E ainda mais tardio para irar, porque a Bíblia até nos dá o direito de irar, mas nunca nos dá o direito de agir na ira. Porque se a gente age na ira, o que acontece? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quem está operando na hora da ira? É o próprio Tiago, né? Porque a ira de Deus nunca opera. Porque por mais que muitas vezes até podemos ter um pouco de razão, mas se a gente age no calor da ira, bota tudo a perder, né? Louvado seja Deus. Vamos ainda, versículo 26, diz assim: e se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a religião desse é vã. Olha só, se nós cuidamos, achamos que somos religiosos, que somos seguidores de Cristo, mas a nossa língua é liberada para tudo, para fazer, para falar o que pensa, o que vem na cabeça, para maltratar, para difamar, a nossa religião é falsa, né? O que é a verdadeira religião? Tiago fala que é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, o que isso quer dizer? Que a verdadeira religião é cuidar do próximo, é cuidar das pessoas necessitadas, cuidar daqueles que estão necessitando de uma palavra amiga, cuidar daqueles que estão precisando de ajuda financeira, muitas vezes, né, quando pode, porque ninguém faz aquilo que não pode também, e também guardar-se da corrupção do mundo, né? Essa é a verdadeira religião que o Senhor aceita, que é a religião pura, imaculada para com Deus e Pai. É essa, cuidar das pessoas, ser misericordioso. Nós vimos nos estudantes todo o tempo, ter o espírito de mansidão, trazer tudo aquele ensino que Jesus nos trouxe lá no Sermão do Monte que nós estamos aprendendo, colocar em prática tudo isso. Essa é a verdadeira religião diante de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ainda continuar. Vamos ver agora Pedro, que está bem pertinho, 1 Pedro 4, versículo, aqui está do 12 ao 15, mas pode ser do 14. 1 Pedro, eu gosto disso. Pedro e Tiago, eles deviam andar muito juntos, porque a mentalidade deles é igualzinha, porque a forma como um lida, o outro lida também. Eu sempre falo, se a gente quer andar assim, retamente na presença de Deus, estuda a carta de Tiago e Pedro. As cartas de Pedro nos ensinam muita coisa. Capítulo 4, versículo, eu pedi do 12, eu vou ler do 12 em diante, é o 14 e 15 que é o que não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua
sua glória, vos regozijeis e alegreis. Versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, que quer dizer insultados, agravados, ofendidos, né? Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócio alheio. Olha só. Que nenhum de nós padeça porque somos homicidas, somos ladrões, ou malfeitores, ou como quem se intromete em negócio alheio. Então veja aí, Pedro está dizendo aqui o quê? Que nós podemos sofrer perseguição, nós somos bem-aventurados, mas que não seja por causa dos nossos próprios atos, não seja porque nós fizemos algum mal para alguém, falamos alguma coisa de alguém, não seja quando a gente entra em negócio que não é da nossa competência, em negócio de outro. Então, se sofremos perseguição porque entramos em negócio que não convém, intrometemos na vida dos outros, ou fizemos algum mal contra esses aí, a Bíblia diz que não somos bem-aventurados. Que ninguém fale mal de nós quando estamos fazendo alguma coisa, mas se isso estiver acontecendo, isso não pode ser caracterizado como uma perseguição por causa de Cristo, mas sim porque nós somos devedores, né? Não é porque nós intrometemos em negócio alheio. Se alguém vem falar, porque eu fiz alguma coisa, eu tenho que abaixar minha cabeça, o que eu tenho que fazer, ou pedir perdão, ou esperar o vento passar. Eu sempre aprendi uma coisa: quando alguma coisa se levanta, vem contra a minha vida, se não fui lá diretamente fazer, vem alguma coisa, eu lembro da águia, hora do vento, abaixa a cabeça, deixa passar. A vida toda eu fiz isso na igreja, sempre deu certo. Quando alguma coisa acontece, às vezes você sabe que tem irmão que às vezes tem época que fica com raiva da gente, né? Isso é muito normal. Acontece, fica com raiva. Às vezes você nem sabe por que levou tanta pessoa a ficar com raiva. O que acontece? Eu tenho esse costume. Fico quietinha, caladinha no meu canto, deixo o vento passar, abaixo da minha cabeça, deixo o vento passar. Depois o vento passa, tudo volta ao normal, né? Louvado seja Deus. E isso funciona mesmo, porque já tem muitos anos que eu estou nessa caminhada, e a gente sabe o que acontece, um aqui, outro ali, de vez em quando, às vezes demora um pouco mais, mas passa, sempre passa. 1 Pedro 3, 8 a 10 diz assim: e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Pedro quis dizer, olha, ele vai lá no profundo, ele vai assim, que o nosso sentimento tem que ser compassivo, amando os irmãos, entranhavelmente, que quer dizer, lá do fundo do seu coração, lá de dentro do seu ânimo, né? E ser misericordioso e afável, não tornando mal por mal, ou injustiça por injúria, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso fosse chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreie a língua do mal e os lábios que não falem engano. O que ele quer dizer? Se a língua e os lábios não estão a mesma coisa, tem diferença. A língua, ela vem com veneno mortal. Quando você fala, né, ela traz aquele veneno, porque a língua não é tomada. Nós vamos ver isso lá em Tiago agora. Mas quando ele fala assim, os seus lábios não falem engano, ele quer dizer que muitas vezes
a nossa boca, às vezes nem o coração não está sentindo, mas nós liberamos a boca e falamos coisas. Isso acontece com vocês? E comigo acontece. Às vezes você quer, né, você quer desforrar da situação, você usa a sua boca e fala coisa que o seu coração não sente. Mas você quer falar para não sair perdendo. É verdade ou não é isso? Então, esse saiu dos lábios essa palavra. Sai do nosso lado. Então, Pedro está dizendo aqui, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a língua do mal e os seus lábios não falem engano. Que não fale aquilo que nós não estamos sentindo. Não fale mentira também, né? Está envolvido aqui, né? Não fale mentira. Mas o que sai dos lábios, o próprio Deus, certa vez, ele faz essa distinção. Este povo me honra com os lábios, né? Me honra de coração. Aqui, Pedro está trazendo essa palavra para o lado do mal também. Muitas vezes nós falamos coisas que não devemos e nem o nosso coração não está sentindo, nós estamos liberando a palavra, né? Então, isso, se nós quisermos ver dias bons e amar a vida com Deus, a vida, né? Nós temos que refrear a língua e também guardar os nossos lábios. Tem um versículo, acho que é nos Salmos, que eu não lembro qual é, me lembrei agora, que fala assim: refreia, põe freio na minha boca, né? Fala alguma coisa nesse sentido. Se alguém quiser pesquisar aí e trazer esse versículo, me veio agora à mente, para a gente colocar freio na nossa boca para não liberar palavras que não devem, né? Vamos agora, volta aí um pouquinho, Tiago, capítulo 3, versículo 2 em diante, diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo. Isso, Tiago comparando. Versículo 3. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, ou os grandes navios, né, que sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que ansa o vento. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Veja quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. O que ele está dizendo aqui? A gente pode controlar um navio enorme, né? Um pequeno leme. Podemos controlar um cavalo levando ele para onde for com freio. Mas a língua diz assim, que é um pequeno membro que gloria de grande coisa. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Uma faísca, se a gente em tempo de seca, todo mundo sabe disso, principalmente nessa época do ano, se joga um palito de fósforo, que seja só fumegando, não precisa nem ter fogo nele. Ele já pega na folha seca e às vezes florestas, e às vezes nem bombeiro não consegue apagar. Uma pequena faísca, né? Incendeia que às vezes ninguém consegue apagar aquele fogo. Assim, Tiago está comparando a nossa língua. Veja o versículo 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Veja, ninguém consegue converter a língua, ninguém, homem nenhum. É Tiago que está falando, né? Não consegue. Versículo 7 diz: porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. O que nós vimos aqui? A língua, ela é exatamente na nossa vida como aquela árvore do bem e do mal. Ela estava lá no Jardim do Éden,
O homem vivia sem pecado, diante de Deus, sendo servido por Deus, mas aquela árvore estava ali, era a tentação do homem. Assim como nós temos tantas tentações no mundo, mas a língua é essa árvore do mal, do bem e do mal que existe. Porque com ela nós vamos o quê? Orar a Deus, bendizer a Deus e vamos amaldiçoar o humano. Ela é uma fonte tanto de água doce, como, nós vamos ver aqui que existe duas naturezas no nosso corpo, e a língua é essa peça que vai distribuir esse lado mal. Olha só que Tiago, mas versículo 8 diz assim, antes de entrar no 8, é interessante o versículo 7 está dizendo aqui, o homem pode domar todos os animais do mundo, até as que estão no mar. Eu acho interessante que os golfinhos, quem já viu o filme de golfinhos sendo domado pelo homem, baleias sendo domadas, tudo, a Bíblia não mente, está dizendo aqui, que todo homem pode dominar todas as bestas feras do mundo, leões, como os leões mansos não existem, porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Olha só, coisa, a gente vê os leões, que significa que é o bicho mais feroz, é domado pelo homem. A gente vê, quem já viu lagarto de estimação, já viu cobra de estimação, tudo isso é domado pelo homem, mas ninguém consegue domar esse pequeno membro que é a nossa língua. Vamos, versículo. Mas nenhum homem pode domar a língua, e um mal que não se pode refrear está cheia de peçonha mental. Com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amarga? Versículo 12. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então veja que Tiago está dizendo que mesmo que não consiga, mas não deve ser assim. Então nós temos que estar sempre ali, porque a nossa maior tentação, a árvore do bem e do mal que está na nossa vida, é a língua. Nós não podemos provar esse fruto. No entanto, ela está aqui, ao mesmo tempo que nós estamos orando a Deus, bendizendo o Senhor, daqui a pouco estamos amaldiçoando o nosso irmão, que é a semelhança do próprio Deus. É isso que Tiago está dizendo, não convém que seja assim. Então nós temos que estar sempre ali pisando em cima desse pequeno membro, que ele nunca vai se converter. A palavra de Deus diz que a língua nunca vai se converter, mas ela é o espinho de todo homem, é o espinho do crente. Principalmente, porque nós temos que dar conta das nossas palavras um dia, Nós seremos julgados por aquilo que saiu da nossa boca. A Bíblia diz que nós temos que dar conta das palavras, Louvado seja Deus, que o Senhor venha cada dia descer sobre as nossas. Provérbios capítulo 6, estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa e mão que derrama sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr pelo mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Então veja que 3 coisas estão dentro do nosso copo aqui, É o versículo 17, que é a língua mentirosa, testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Então, dessas 7 coisas, 6 o Senhor aborrece.
Mas essa última aqui, o que semeia contenda entre irmãos, o Senhor abomina. Né? Meu Deus, que nós guardamos essa palavra e cada dia a gente venha nos esforçar, né, para cumprir os propósitos de Deus. É difícil, eu sei que às vezes nós aprendemos nunca ir atrás de contenda. É muito fácil a gente ir atrás de contenda. Mas quando vem a nossa reação, essa não é convertida, né? Normalmente a gente, na hora, nem pensa, não dá aquela oportunidade que o Tiago fala, de ouvir primeiro, depois reagir. A gente reage na hora. E reagindo na hora, a gente só traz dano, né? Nunca, é como diz aqui, na ira não traz a justiça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém tem alguma pergunta? Queira acrescentar alguma coisa mais? E hoje